Esse cara do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esse cara, para comer merda, não falta 2 dedos. E rasgar dinheiro falta 3. Deixa eu explicar para vocês, porque às vezes as pessoas não entendem as expressões cearenses. É porque lá no Ceará, o critério de julgar se alguém é louco ou não é se ele rasga dinheiro e come merda. Se não rasgar dinheiro e comer merda, não é doido. Está se fazendo. Então esse daí, falta 2 dedinhos para comer merda e 3 dedos para rasgar dinheiro. É um alucinado, completo. Isso não pode continuar. Isso aqui é a 8ª economia industrial do mundo. É o ministro das Relações Exteriores. E responde a este gozador, que eu conheço há muitos anos, é um gozador, professor Olavo de Carvalho, vou chamar de professor, né, que abandonou por tédio o estudo ao 3º ano primário. Nenhum problema, provavelmente Aristóteles não fez a universidade. É nessa companhia que ele gosta de ser posto, então não faz mal nenhum eu colocar, mas... É um pensador, pensa que é filósofo, pensa... O Instituto Butantan também depende da liberação da matéria-prima pelo laboratório chinês Sinovac para dar continuidade à produção nacional. Para destravar essas negociações, é preciso afinar a intermediação política do lado brasileiro, especialmente em relação à China. Mas foram muitos os ataques do governo brasileiro e da família Bolsonaro ao governo chinês. Críticas e deboches, inclusive insinuações graves em relação à origem do coronavírus. O chefe da diplomacia brasileira, Ernesto Araújo, chegou a dizer em outubro do ano passado que não se importava de o Brasil se transformar em pária do mundo. Foi num discurso dentro do Itamaraty em que ele defendeu a política externa do presidente Bolsonaro. Olha, teve uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que provocou uma crise diplomática com a China. O deputado responsabilizou o governo chinês pela pandemia do novo coronavírus. O governo da China, por meio dos diplomatas, cobrou um pedido de desculpas, especialmente para o ministro das Relações Exteriores, para o deputado Eduardo Bolsonaro e também para o presidente da Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, publicou numa rede social esse texto que você está vendo aí. Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Também em rede social, o embaixador da China no Brasil, Yang Yunanmin, exigiu um pedido de desculpas e marcou os perfis do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O embaixador publicou. A parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados. Em uma nota divulgada ontem à noite, a Embaixada da China manifestou profunda indignação e forte protesto pelo que chamou de atitude irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro. A nota diz que Eduardo Bolsonaro tem que pedir desculpas ao povo chinês pela provocação flagrante. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também divulgou nota em que disse que as críticas de Eduardo Bolsonaro não refletem a posição do governo brasileiro. Ernesto Araújo repreendeu o embaixador chinês, dizendo que a reação dele foi desproporcional e que feriu a boa prática. Fiz aquela nota dizendo qual é a situação. Nós procuramos contato com o embaixador da China, infelizmente não foi possível, ele não estava disponível para o contato por alguma razão. O que nós estamos querendo simplesmente é um pedido de desculpas do embaixador da China pelo retweet que ele fez, retweetando uma postagem muito ofensiva ao presidente da República e a toda a família do presidente da República. Só a vacina resolve o problema. Primeiro é isso. O Brasil não tem vacina. Para que a vacina chegue em profusão, o Brasil precisa da comunidade internacional. Portanto, amanhã, este comitê tem que pedir ao presidente da República que ele demita o canalha que ocupa o Ministério das Relações Exteriores, que demita o canalha que ocupa o Ministério do Meio Ambiente. São 2 canalhas que estão prejudicando o Brasil muito gravemente.
e as grandes condições da comunidade internacional por cima da mesa assumir alguma cooperação com o Brasil, e nós não precisamos de caridade, basta que eles tirem a gente do último lugar da fila na compra dos insumos. E a China sabe fazer uma diplomacia dúbia. Por cima da mesa faz um discurso e por trás dos panos segura porque o Brasil insultou, agrediu e hostiliza. E eles têm claramente que o simbólico para restaurar a condição de respeito que a China considera que deve ter do Brasil é a demissão deste lunático bandido que ocupa o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. O Biden mandou uma carta para o Bolsonaro. Ele, para se justificar diante da opinião pública norte-americana, que é chocada com o trumpismo que o Bolsonaro representa, colocou grande ênfase na questão ambiental. Não vai haver cavalo de pau. Bolsonaro acredita, não é, de que a proteção da floresta é um absurdo, acredita que a proteção do Pantanal é um absurdo, acredita, enfim, é dele. Mas, simbolicamente, a comunidade internacional pode vir em nosso socorro, e isso eu estou falando agora dos americanos, demitindo o ministro do Meio Ambiente. Essas duas providências vão dizer claramente que o Brasil agora mudou de conduta e que nós temos um gesto de respeito com a comunidade internacional para pedir para o Brasil sair do último lugar da fila, em que anuncia 10 milhões e volta atrás em 8 milhões. Tudo isso é diplomacia que esses canalhas estão fazendo em hostilidade ao Brasil. Se fizerem isso, eu quero acreditar que, de fato, nós começamos a mudar. Um ano depois, 300 mil irmãos e irmãs nossas mortos, muitas famílias chorando, mortes que podiam ter sido salvas, mas, de qualquer forma, vamos salvar 100 mil, 200 mil que ainda vão morrer se não mudar de rumo. E, finalmente, os senadores começaram a acordar e já fazem pressão para o Ernesto Araújo sair do cargo. Eu nunca presenciei uma apresentação tão confusa, não sabendo construir uma frase com sujeito, verbo e objeto. O senhor realmente cursou o Instituto Rio Branco? O senhor está no lugar errado. Não peça para sair, não. Peça para mudar. Vá para um ministério ideológico, mas não fique no Ministério das Relações Exteriores. Ministro, Vossa Excelência é unanimidade no Senado Federal, coisa que eu nunca vi. Unanimidade de rejeição e de incompetência. Não há outro caminho, ministro. Nada de Vossa Excelência, o do Ministério de Vossa Excelência, vai ser recebido daqui para frente, bem recebido nesta casa. O senhor não tem condições de ser ministro. Faça um favor, em homenagem aos 300 mil brasileiros que perderam a vida. Renuncie a esse cargo. Peça para sair. Pede para sair, ministro. Chega. O senhor está fazendo o Brasil perder tempo. E isso está levando a muita morte. Então, chega. Vamos dar um basta nisso. Eu, no seu lugar, eu pediria demissão hoje. Então, por favor, faça um bem para o país. Saia do Ministério das Relações Exteriores. Esse momento seu é ruim para o país. Em nome do país e desses que podem morrer daqui para lá, renuncie e bote um diplomata, peça ao seu amigo, presidente, que tenha acesso fácil, que tenha uma visão difícil, que tenha amizades até em todas essas instâncias internacionais. Esse é o apelo que eu faço. Ministro, pelos brasileiros, renuncie a esse ministério. Eu agradeço ao ministro, realmente acho que ele, como dizia aqui no Nordeste, a gente fala essa expressão, né? Pegar o beco, acho que já está no tempo, acho que já contribuiu aí com o governo como achou que deveria, mas eu acho que nesse momento, de fato, ministro, o senhor atrapalha mais do que ajuda, me perdoe, mas tem que fazer essa colocação. Viu o Moro candidato a presidente da República? Menos porque ele não tem uma ambição desmedida e mais porque daqui até lá ele estará torrado, não é só queimado. Ministro, sobre o ex-juiz Sérgio Moro. O senhor já disse que ele é capanga de miliciano, babá de pilantra, politiqueiro desonesto, analfabeto funcional em matéria de direito e corrupto. O Moro é um canalha, na minha opinião, ninguém precisa concordar, não é, que manipulou a magistratura para interferir no processo político brasileiro em favor de sua própria e desmesurada ambição. Só num país como o nosso, em institucionalidade débil, de opinião pública frágil, um juiz condena um político, não me interessa aqui o mérito da sentença, e eu conheço o mérito dela e suas debilidades, para depois, como consequência da sua sentença, retirar esse político da disputa eleitoral e vai ser ministro do político que se aproveitou essa circunstância. Isso é um rasgão moral que em qualquer país minimamente civilizado já mostraria quem é este grande pilantra.
Mas se o povo brasileiro não sabe ainda, sabe o que é que o Moro está fazendo hoje? O Moro está trabalhando para uma empresa americana, norte-americana, que simplesmente está administrando a massa falida da Odebrecht, a empresa que ele quebrou. É assim mesmo como eu estou dizendo ao brasileiro. O Moro trabalha para uma firma americana que foi contratada para administrar a massa falida, a transição da massa falida da Odebrecht. E o primeiro movimento do Moro foi assinar um parecer que alguém escreveu, porque ele não tem letras para isso, contra os interesses brasileiros representados pela Vale do Rio Doce no aforamento na Europa. Este é o cidadão. E agora nós vamos tomar cada vez mais detalhadamente notícia da conexão apátrida do Moro com o FBI e a Agência de Segurança Nacional norte-americana, atuando em território brasileiro fora dos mecanismos institucionais e diplomáticos, o que claramente mostra o Moro a serviço. E se você que gosta de pesquisar que tiver dúvida, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, no governo Obama, deu uma entrevista para a revista Época, que sumiu, não repercutiu nada, mas ele diz lá claramente que o Departamento de Estado americano estava muito incomodado com a projeção de poder que o Lula estava fazendo na esteira de financiamentos empresariais, da Odebrecht especialmente, cofinanciando partidos de esquerda pela América Latina, a partir do Chaves e do Maduro, e que o Departamento de Estado americano já não topava, não aceitava mais aquilo. Isso é o que está dito por cima da mesa. Por cima da mesa é uma entrevista do embaixador, que eu não sei por que carga d'água se sentiu obrigado a explicitar com clareza isso.